Gente, voltando aqui então, deu aquela descansada, aceitou, até porque aceitar dói menos, não é isso? Então, gente, fez sentido então que o elemento químico ele é uma união de átomos, e agora você vai ver, gente, como que é produzido o elemento químico, tudo bem? Como que é produzido o elemento químico? Então, para o átomo de cloro, isso funciona para todo átomo, tá, gente? Eu só coloquei o exemplo do átomo de cloro aqui porque eu acho o mais fácil para o nosso entendimento, tá bom? Então, vamos lá, ó. Para o átomo de cloro, então eu fui lá na natureza, eu sei que eu tenho cloro 35, cloro 37. Eu preciso unir os dois para formar o elemento químico cloro. Tá? Então, isso aqui é átomo e átomo. A união de átomos forma o elemento químico. Legal. Com a equação matemática, às vezes fica mais fácil você entender, né? Então, você une átomos para formar o elemento químico. Só que essa soma desses átomos tem uma fórmula. Então, tem uma fórmula para você chegar no elemento químico e chegar na massa do elemento químico. Essa é a fórmula. Agora, infelizmente, a fórmula o vestibular não vai te fornecer, principalmente o Enem, tá? Mas, garanto que se você fizer 2, no máximo 3 exercícios, gente, você já decora essa fórmula, porque ela é muito simples. O que quer dizer isso? Gente, você vai pegar o átomo 1, a massa do átomo 1, e multiplicar pela porcentagem que o vestibular tem que te fornecer. Então, vamos supor que você se deparou com um exercício na prova, o exercício falou o seguinte, ó, dados o cloro 35 abaixo, e dados do cloro 37 abaixo, qual é a massa atômica do elemento químico cloro? Então, ele falou o seguinte, ele te deu esse átomo, ele te deu esse átomo, e ele quer saber qual é a massa do elemento químico cloro. Tudo bem? Então, vamos ver como funciona isso? Eu vou aplicar essa fórmula, ó. Ma é igual massa 1, porcentagem 1, mais massa 2, porcentagem 2, e assim sucessivamente. Por que sucessivamente? Gente, existem átomos na natureza que tem 5 formas diferentes. O cloro a gente só deu sorte que só tem 2 formas, o cloro 35 e o cloro 37. Porém, tá? Em laboratório se produz o cloro 36, mas a gente não está vendo artificial, nós estamos vendo naturais. Então, natural na natureza, você só tem o cloro 35 e o cloro 37. Se você pensar no hidrogênio, o hidrogênio tem 3 átomos na natureza, o hidrogênio 1, hidrogênio 2 e hidrogênio 3. Então, viu? Por isso que a fórmula aqui deixa o N, a letra N. Por quê? Porque pode ser 1 átomo, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos e assim por diante. No caso do cloro só tem 2, então tá aqui, ó. Gente, você chama de 1 e 2 quem você quiser, tá? Não tem uma ordem, não tem uma obrigatoriedade de um ser o número 1 e o outro ser o número 2. Você chama o que você quiser. Eu vou fazer o seguinte, então, ó. Vou mudar a cor aqui, pegar um azulzinho, ó. Eu chamarei esse cara aqui de átomo 1. E vou chamar esse cara aqui, ó, de átomo 2. Então, estão aqui, ó. Átomo 1, qual é a massa do átomo 1? 35, então coloquei na fórmula. 35 vezes... Qual é a porcentagem na natureza? Gente, aqui eu só inverti o valor aqui, tá? Me desculpe aí, ó. Que não é 35 vezes 75, tá? Perdoa o tio. Na verdade, ó, deixa eu apagar aqui, para não confundir você, ó. Perdoa o tio que eu já sei onde está o erro aqui, ó. Gente, o erro tá aquífero, ó. Inverte esses 2 valores aqui para mim, ó. Tá? No final eu explico por quê. Que faz total sentido. Gente, o 35 é 75% e o 37 é 25%, tá? E no final vai fazer muito sentido isso que eu vou falar para você. Então, ó, massa do primeiro 35, porcentagem do primeiro que você vai inverter porque eu coloquei errado, sorry, 75. Mais da fórmula, ó, mais da fórmula. Massa do segundo, 37. Porcentagem do segundo, lembra? Como eu inverti, porcentagem do segundo é 25. Então, ó, 25% é a porcentagem do segundo, 75% é a porcentagem do primeiro. Tudo dividido por 100. Gente, fazendo esse cálculo, você vai chegar em 35,5. Essa é a massa do elemento químico cloro, tá? E por que eu falei que faz sentido o cloro 35 ser de 75%? Gente, a maior porcentagem sempre vai dizer qual é a massa do elemento químico cloro. Se a maior porcentagem, 75%, estava com a massa de 35U, é óbvio, então, que o elemento químico cloro vai ter uma massa próxima de 35. E a gente bateu. Ó,
A massa do elemento químico cloro pesa 35,5. Por quê? Porque o cloro 35 aparece 75% dos casos. Então, ele tem uma contribuição maior. Tudo bem? Depois tem um exercício bacana para a gente fazer, tá? Esse próximo slide aqui, agora que você entendeu massa atômica, na verdade o vestibular não está preocupado com massa atômica com você. Por que ele não está preocupado? Porque ele vai fornecer todos os dados para você, então o que ele vai se preocupar com isso? Ele tem que fornecer tudo. Agora, o que ele vai te cobrar, e que você vai usar muito, não só na aula de hoje, mas por toda a química, e eu não estou falando, gente, só físico-química, química orgânica e química geral, eu estou falando por toda a química, nas 3 frentes, e na química analítica, se você for para o vestibular, se você for para a faculdade e tudo mais, tudo bem? O que você vai usar, gente? O conceito de massa molecular. Não confunda com massa molar, hein? Porque nós veremos massa molar mais para frente. É massa molecular, chamada de MM. O que é massa molecular? Gente, a massa molecular é o somatório das massas atômicas daquele monstrinho. Daniel, eu preciso de fórmula? Não. Esquece a fórmula aqui, você não precisa disso. Gente, você tem capacidade de entender o seguinte, ó. Se eu estou vendo a molécula de CO2, linda e maravilhosa na minha frente, o vestibular tem que fornecer quanto que pesa o carbono. Então, ele vai fornecer, ele vai falar que o carbono pesa 12, porque você não é obrigado a saber, e ele também vai falar que o oxigênio pesa 16. Agora, você, com esses dados, tem que calcular a massa da molécula CO2, a massa do dióxido de carbono. Como é que eu calculo a massa do dióxido de carbono? Gente, quantos oxigênios você está vendo nessa molécula? 2. Tem 2 átomos de oxigênio. Cada oxigênio pesa 16. Aí você vai fazer a conta 2 vezes 16. Por isso que eu marquei aqui mais bonito para você. Ó. Oxigênio possui 2. Cada oxigênio pesa 16U. 2 vezes 16, 32U. Ótimo! Eu só estou vendo um carbono nessa molécula, então só tem um carbono. Cada carbono pesa 12. Por isso que está aqui marcado 12. Então, 1 vezes 12, 12U. Agora, você soma tudo, você tem 32U que vem do oxigênio e tem 12U que vem do carbono. Gente, se a matemática não mudou, 12 mais 32, olha que bonitinho que eu anotei aqui no cantinho para você, 44U. Tudo bem? Tá suave até aqui, gente? Então, ó, coloquei até esse desenho aqui para você entender o que significa a molécula de CO2. Gente, a molécula de CO2 significa o seguinte para você, ó. Agora que você soube calcular a massa dela. Esse CO2 que está aqui, essa molécula, pesa 44U. Que você acabou de calcular. Mas o que isso é importante? U quer dizer fatias de carbono. Quantas fatias de carbono existem aqui? 44. Por isso que eu fiz essa pilha aqui para você, gente. Ó. Isso aqui equivale a 44 fatias de carbono. Aqui desse lado da balança existem 44 fatias de carbono. Olha que bonitinho. Então, 44 fatias de carbono equivale a uma molécula de CO2. Por isso que eu coloquei esse desenho, para você, ó, fixar essa imagem na sua mente. Tudo bem? Exemplos, então, de massas moleculares. Vamos calcular a massa molecular daquilo que você toma no final de semana, principalmente após a ressaca. Não engove, porque não adianta nada. Então, vamos lá, ó. Vamos calcular a massa molecular da água. Larissa, você só sabe exemplo com 2? Não. Vamos colocar um exemplo com 3 aqui, já que você está todo pomposo aí, ó. Então, ó, você não é obrigado a saber a massa do hidrogênio, então eu vou escrever no canto. O hidrogênio pesa 1U. Você não é obrigado a saber a massa do oxigênio, então eu vou colocar aqui no canto, ele pesa 16U. E você não é obrigado a saber do carbono, ele pesa 12U. Laranja, mas e se eu souber? Gente, se você souber, você ganha tempo, mas você não é obrigado a saber. Porque o vestibular vai te fornecer, tudo bem? Então não se preocupe em gravar. Nossa, eu tenho que gravar todas as massas. Não, você não tem que gravar nenhuma, tudo bem? 0, você tem que gravar 0. Vamos lá então, o que eu estou vendo na molécula de água? Estou vendo oxigênio. Gente, comece por quem você quiser, tá? Eu sempre começo de trás para frente. Então, estou vendo um oxigênio. Quanto pesa cada oxigênio? Gente, cada oxigênio pesa 1. 1U. Então, 1 vezes 1, ou desculpa, 16U. 1 vezes 16, 16U. Agora, vou mudar de cor aqui, ó. Quantos hidrogênios você está enxergando? Lá não, eu estou vendo 2 hidrogênios. O vestibular te forneceu, gente, ó. Um minutinho. O vestibular te forneceu que a massa do hidrogênio pesa 1. Então, você coloca 1 aqui, ó. 2 vezes 1, 2U. Agora, você soma tudo. 16 com 2,
18U. Pronto. Quer dizer que a massa da molécula H2O, a massa do H2O pesa 18U. Laranja, isso eu posso falar que a massa da água pesa 18 gramas? Não, não pode. Laranja, mas eu vi materiais por aí que fala que a água pesa 18 gramas. Você só está esquecendo de um detalhe. Provavelmente você não leu a informação escrita mais ou menos assim, ó. Massa molar da água pesa 18 gramas. Nós não estamos vendo massa molar, você está vendo massa molecular. E você vai entender daqui a pouco que molecular é diferente de molar. Tudo bem? Então, por enquanto, você está vendo massa molecular. Massa molecular sempre em U. Quando eu for transpor, quando eu for transformar isso para molar, aí a gente vai ver o porquê que surge a grama. Fechou? Vamos calcular a massa aqui, ó. Eu falei que quando você está de ressaca no final de semana, você toma muita água por causa da sede, né? Mas quando a cana, quando o álcool foi um pouco exagerado, você tem que ir para o hospital tomar um negócio na veia para te dar um ânimo maior. Que é essa molécula que está desenhada aí, chamada de glicose. Tudo bem? Então vamos calcular a massa da glicose. Laranja, estou enxergando 6 oxigênios na glicose. Cada oxigênio, laranja, pesa 16. Essa matemática não mudou. 6 vezes 16 costuma dar 96U. Laranja, estou vendo 12 átomos de hidrogênio. Bom, cada hidrogênio pesa 1. 12 vezes 1, 12U. Laranja, nessa molécula de glicose eu estou enxergando 6 carbonos. Eu sei que cada carbono foi fornecido, esse dado para mim, laranja, pesa 12. Bom, 6 vezes 12, essa matemática também não mudou, pesa 72U. Agora soma tudo. Soma tudo isso aqui, ó. Você vai chegar em 180U. Ó, o que isso quer dizer? Quer dizer que a molécula de glicose, gente, ela equivale a 180 fatias de carbono. Pelo amor de Deus, não vai me falar que a molécula de glicose equivale a 180 carbonos, tá? Ela nem tem carbono suficiente. Gente, a molécula de glicose tem 6 carbonos. Como que você vai falar que isso aqui, ó, equivale a 180 carbonos? Não, isso equivale a 180 fatias de carbono. Lembrando que o carbono foi dividido em 12 fatias, tudo bem? É isso que representa o 180U. Olha uma questão do vestibular aqui. O vestibular deu a fórmula da água, deu a fórmula da glicose e perguntou assim, olha que simples a pergunta do vestibular. Quantas vezes a massa da glicose é mais pesada que a água? Então o que você tinha que fazer? Calcular a massa da água, 18U. Calcular a massa da glicose, 180U. Quantas vezes a glicose é mais pesada que a água? 10 vezes. Tudo bem? 10 vezes 18 dá 180U. Então, a glicose é 10 vezes mais pesada que a água. Ah, é por isso que a glicose engorda? Não vou entrar nesse quesito agora, que nós temos uma aula de bioquímica no final do curso, que nós trataremos de lipídios, trataremos de carboidratos e afins. Tudo bem? Gente, ficou claro? Acho que agora está um pouco mais plausível, não é? Terceiro tópico. Lembra que eu falei que nós precisamos ver 4 tópicos, né? Você viu massa atômica, você viu massa molecular agora, que isso sim é importante, e agora você vai ver a constante de Avogadro. Sim, gente, é nome de um cientista, tá? Na verdade, ele não era químico, ele era físico. Por que era? Porque morreu. Então, ó, ele era físico, tudo bem? O que o Avogadro fez? A gente brinca que ele veio e meteu o nariz na química, mas, gente, foi bacana, porque ele ajudou o mundo da química bastante, tudo bem? Mesmo sendo físico, ele criou uma constante que ajuda muito no cálculo no seu dia a dia. E é exatamente a partir daqui que cai bastante no seu Enem. Tudo bem? Por quê? Porque a regra de 3, ela começa agora. É agora que você vai entender o que é uma regra de 3. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Primeiro, o que é essa constante? Primeiro, você precisa entender o que é a palavra constante. Porque se isso não fizer sentido na sua vida, o que é a palavra constante, você não vai entender nada. Tudo bem? O que é constante? Algo que não muda. Algo que é sempre a mesma coisa, sempre o mesmíssimo valor. Tudo bem? Por exemplo, a minha conta bancária. Ela é sempre negativa, então eu posso falar que ela é uma constante. Tudo bem? Porque ela nunca muda. Então a constante de Avogadro, gente, é um valor que você vai identificá-lo daqui a pouco. Eu vou mostrar para você que é um valor que nunca vai mudar. Não importa se eu estou vendo carbono, se eu estou vendo oxigênio, se eu estou vendo molécula de água, se eu estou vendo CO2. Esse valor vai valer para toda e qualquer molécula e para todo e qualquer átomo. Por isso chama-se constante de Avogadro. Ele fez cálculos, gente, e chegou à conclusão que existe um número
que eu consigo usá-lo para qualquer molécula ou átomo e transformar a sua massa em U para gramas. Tudo bem? Daqui a pouco nós veremos isso. Um minutinho para você dar uma descansadinha aí, beleza? Dá uma absorvida. Já voltamos.